dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus amados, minhas amadas. Como vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. E hoje estamos aqui com esse dia maravilhoso, tem bastante vento e hoje, sim, temos uma história impactante, uma história de superação. E você pode se identificar com essa história. E pode ter uma pessoa que você conheça que pode se identificar e que muitas vezes precisa ouvir para que ela possa ver que muitas vezes o problema dela, outras pessoas também passam, que o problema que ela está enfrentando, outras pessoas já enfrentaram e conseguiram sair dessa. Mas antes de eu te contar, me fala aí, você já é inscrito no nosso canal aqui no YouTube? Vou deixar para você também o nosso Instagram, que lá a gente sempre compartilha alguma coisa. Passa para as amigas, passa para os amigos, para os familiares, bora fazer esse canal crescer. Vamos lá. Essa vai ser a parte 1 dessa história. Ela vai nos enviar e nós vamos gravar a parte 2, ok? Essa seguidora, ela não quis se identificar, não quis colocar o nome dela, mas eu gostaria de chamá-la de Maria. Vamos lá? Olá, Sandra. Olá, seguidores. Sabe aquele dia que você acorda e precisa botar para fora algumas coisas que está sentindo? Pois é, acordei com essa vontade de te escrever, Sandra, e assim contar e compartilhar um pouco da minha história. Todos deveriam fazer isso, pois é libertador, é cura, é leveza, sem contar que pode servir para outras pessoas também, né? É isso que eu sempre estou dizendo aqui no canal. Bora lá. Bom, vim ao mundo através de um relacionamento que minha mãe teve na sua juventude. Sabe aqueles relacionamentos que muitas pessoas têm por pura carência e medo de ficar para trás das amigas? Pois é, nisso cheguei. Foi um susto para minha mãe, um baque mesmo, pois ela não tinha estabilidade nenhuma e muito menos planos de ficar com aquela pessoa que estava tendo esse relacionamento. Que situação! E quantas pessoas estão vivendo isso? Um relacionamento ao qual elas não gostariam de estar. Ali já veio a rejeição das duas partes, pois não era por amor. Como eu disse, era por pura carência e medo. Acredito que por ambas as partes. Mas, mesmo assim, seguiram em frente. Nasci, e obviamente as dificuldades e lutas vieram à tona. Minha mãe tinha que trabalhar para me sustentar. Meu pai pouco se importava comigo, mas mesmo assim continuavam ainda juntos. Tive que ir na creche com poucos meses de idade. Minha avó materna ajudava minha mãe, mas também tinha outros netos para cuidar e deixou um momento que ela disse que não poderia mais cuidar de mim. Poxa vida, mais uma rejeição. Minha mãe teve que recorrer à minha avó paterna. Coitada da minha mãe. Mal sabia ela que foram os dias mais terríveis da minha vida ficar com essa avó, pois ela me maltratava muito. Para vocês terem noção, perdi as contas de quantas vezes ela me dava banho na água gelada. Pensem, inverno em sítio? Eu bem pequena e não podia chorar porque senão ela me batia. Fora as palavras de maldições, xingamentos, puxões de cabelo, coisas horríveis que ela falava para mim. Meu Deus, eu era só uma criança, não tinha feito nada a ela. Mais uma rejeição. Naqueles momentos, eu só pensava no colinho da minha mãe, no cheirinho dela, e só queria ela, mas sabia que ela estava trabalhando duro para dar o melhor para mim. Os anos foram passando, fui crescendo, estava com mais ou menos 6 anos de idade, e como se não bastasse a minha avó paterna ser daquele jeito quando minha mãe precisava que ela cuidasse de mim, meu avô começou então a ter comportamentos estranhos, que demorei muito para entender o que realmente acontecia. Imaginem, eu naquela idade era muito inocente.
Quando eu entendi, sim, gente. Ai, meu Deus, ele abusava de mim. Esperava minha avó dormir, pois ela dormia cedo. Me colocava no meio deles e pedia para que eu ficasse tocando ele, e sucessivamente ele tocava em mim. No outro dia, ele me comprava com moedinhas e doces e falava para eu não contar para ninguém. Meus tios, filhos desse meu avô, eram iguaizinhos. Mas graças a Deus nunca conseguiram ficar a sós comigo. Isso me causou um trauma gigante, que durante anos carreguei comigo. Hoje mesmo, sendo adulta, é difícil relembrar daquelas cenas. Eu imagino, meu Deus. Mas sei que Deus sempre esteve e está comigo, independente da situação ou circunstância. Gente. Enfim, um certo momento meus pais resolveram mudar de país. Pensei comigo, oba, vamos ficar mais juntos, vou poder curtir mais a minha mãe. E fomos. Uau, que lugar lindo! Meus olhos brilhavam. Aprendi fácil a língua. Traduzia para os brasileiros que chegavam. Tinham muitos amiguinhos na escola. Todos me amavam, até as professoras. Amava estudar, tirava boas notas. Me lembro que minha mãe me arrumava com tanto amor e carinho. Fazia meu café da manhã. Quando eu chegava da escola já tinha o meu lanche ou minha janta prontinha. Meu pai chegava tarde, me dava um pouco de atenção, mas para mim estava tudo incrível. Eu tinha uma família. Tudo o que eu queria, conforto e segurança. Minha mãe, mesmo com tantas dificuldades no relacionamento, resolve se casar na igreja, pois tinha casado somente no cartório. Ela pensou, tendo a bênção de Deus, me casando na igreja, nós seremos uma família abençoada por ele. Assim o fez. Gente, parecia mais era um velório e não um casamento. Qual relacionamento que dura, não tendo amor entre o casal? Entre tantas outras coisas que precisam ter, não tinha nada. Mas escolhas são escolhas, e minha mãe pagou caro pelas consequências dessa escolha. Dito e feito, não deu mais certo. Aliás, nunca tinha dado. Aí veio a separação. Eu mesma falava para minha mãe separar, pois não via felicidade nela. E aí o pior veio. Tivemos que voltar para o Brasil. Que decepção, gente. Eu estava tão feliz, tirando a parte do relacionamento da minha mãe, para mim foi a parte mais feliz da minha infância, naquele país aonde nós morávamos. Ok, voltamos. Imaginem só, tudo isso acontecendo já na fase da minha adolescência. Voltar ao Brasil, deixar tudo para trás novamente, despedidas de amigos, separação dos pais, começando a entender os abusos, os traumas e as rejeições da infância, falta de amor do pai e o pior, ele também tentou abusar de mim. O que acontece, gente? O que acontece com esses homens? O avô, os tios, o pai? Misericórdia! Aff, foi só ladeira abaixo. A revolta veio com tudo. Comecei a sair, muitas vezes escondida da minha mãe, bebia, provava drogas, tentava suprir a carência indo na casa das minhas amigas, que tinham uma família estruturada. Ia para baladas, não estava nem aí com nada nem ninguém. Muitas vezes eu pensava, o que estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Querendo a morte mesmo, pois me sentia uma inútil. Mas por trás disso tudo, eu tinha uma grande mulher de Deus ao meu lado. Nada mais, nada menos que sim, a minha mãe, que nunca desistiu de mim, nem mesmo no desespero do teste positivo de gravidez, e nem no auge da minha revolta na adolescência. Certo dia,
Em vez de sair para baladas, senti de ir na igreja que ela frequentava. Nossa, ela não se cabia em si, de tanta felicidade e de saber que Deus ouviu as suas orações. Foi aí que comecei meu encontro verdadeiro com Deus. Comecei aquele processo de cura, de libertação, de entender a minha verdadeira identidade, de ser amada por Ele, de deixar Ele preencher todo aquele vazio que eu sentia. A partir daquele dia, eu nunca mais coube em outro lugar que não seja na presença dEle. Eita glória! Obrigado, Deus! Por mais que estivesse fazendo tudo o que fiz, eu tinha consciência de que aquilo não era para mim, que aquela vida era totalmente errada. Sabem, a base? Ela veio de casa, através da educação da minha mãe, que sempre me mostrou o caminho correto a seguir. Sem Deus, nós não somos nada. Hoje eu sei que eu sou a escolhida por Ele. Mamães, papais, peço que não desistam dos seus filhos. Orem, amem, abracem. A semente deve ser regada todos os dias. Uma hora dará frutos e frutos lindos. Para aqueles que não têm os pais presentes, Deus te ama e não desiste de você. Muito obrigada, Sandra, por ter feito este canal, que eu tenho certeza que ajudará muitas e muitas pessoas. Deus te abençoe grandemente. Maria, que história! É uma história bem resumida. Ela não se ateve a muitos detalhes, porque eu acho que o foco dessa seguidora era passar para cada um de nós uma sequência de rejeições que ela passou na vida dela, uma sequência de abusos. Mas ela nos mostrou aqui o amor verdadeiro de uma mãe, o amor de Deus pela vida daqueles os quais Ele criou, os quais Ele colocou no mundo. E Maria, eu te digo uma coisa, realmente você é escolhida por Deus. Maria, você tem promessa de Deus na tua vida. É por isso que em meio a tantas rejeições, em meio a tantos abusos, você não desistiu. Deus não desistiu de você. A tua mãe não desistiu de você. Porque uma mãe que tem toda a autoridade que vem do céu, porque Deus nos deu, nós como mãe, como pai, nós temos essa autoridade que vem do Senhor. A gente tem que interceder pelos nossos filhos. E com certeza a mãe dessa seguidora, a mãe da Maria, deve ter intercedido muito. Ela deve ter sofrido muito com tudo isso que essa Maria passou. Mas elas venceram, porque em Deus nós somos vencedores. Maria, você foi escolhida por Deus. Foi permissão dele você ter sido formada no ventre da tua mãe, mesmo em meio ao caos. Tenha certeza que Deus tem um grande propósito na tua vida. Ore, espere, confie. E esperamos ansiosos a parte 2 da tua história. E aqui eu deixo para todas as mães, todos os pais que criam filhos sozinhos, nunca desista, nunca desista. Quando uma pessoa descobre que está grávida, uma mulher descobre que está grávida, é uma bênção de Deus. Por mais que você esteja em meio ao caos. Porque se Deus é contigo, quem será contra você? Quem? Se Deus está te dando forças para você criar um filho ou uma filha ou filhos, quem é que vai tirar isso de você? Ore, espere, confie. Deus é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu espero que vocês também estejam ansiosos para a parte 2 dessa história, porque aqui ela fez um resumo e provavelmente nessa próxima história ela vai contar como que ela está hoje, depois de tantas rejeições, depois de tantos abusos. Ela está em Deus? Será que está? Será que não está? Vamos esperar a sua próxima história. Estamos ansiosos. Nos acompanhe, nos siga, comente, curta esses vídeos, compartilhem com as pessoas. Vamos fazer esse canal crescer, minha gente, porque nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos acompanhar pessoas que venham somar na nossa vida.
Nós precisamos de histórias que venham somar, que venham crescer, que venham nos trazer uma paz interior, que venham nos trazer uma vida mais saudável. Vamos parar de pensar que o mundo é só feito de piada. Vamos parar que o mundo é só feito desses vídeos que ultrapassa todos os limites de respeito humano. Aqui você encontra conforto, aqui você encontra histórias, testemunhos, aqui você encontra Deus. Beijo grande, minha gente.